Oi, Mônica. Tudo bom, Raquel? Tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pela presença. Muito legal. Eu. Eu só vou ajeitar a luz, que eu tô achando que tá um pouco escuro. Você tá achando? Para mim tá bom, mas se você acha que tá escuro, você ajeita, vai lá. Ajeita tudo. Não, porque a luz aqui tá amarela. Eu posso botar branca. Que eu Para mim acho. tá bom. Se você preferir a luz branca, você fica à vontade. Tá congelando. Sua internet tá boa? Agora eu acho que vai ficar ok. Ok. Pronto, agora Tá tudo certinho? tá certinho. Que bom. Então, prazer ter você aqui comigo. Eu, algumas semanas, comecei a conversar sobre idoso e tem sido assim, uma experiência muito interessante para mim. Primeiro, eu comecei a trazer, né, a desmistificar um pouquinho essa coisa de falar de idoso, né, que as pessoas acham que porque idoso é doente, ou idoso, tem gente que se ofende de ser chamado de idoso, existem essas coisas, né? Existe também a questão do preconceito. Então, eu falei, por que não conversar um pouquinho sobre o idoso na perspectiva desse grande Brasil, né? Já que a nossa população está envelhecendo ou vivendo mais, né? A gente pode pensar dentro dessas duas perspectivas. Nas últimas semanas, nós tivemos alguns colegas conosco, né? Tivemos um colega de Belém, outro colega de Porto Alegre, semana passada foi Goiânia, semana que vem teremos uma colega de Recife, e hoje estamos aqui com a Raquel Antunes, do Rio de Janeiro. E a Raquel vai conversar um pouquinho com a gente sobre a sua experiência, sobre a sua jornada com os idosos. Ela tem uma longa experiência aí com os idosos. E, Raquel, eu estava lendo que o Rio de Janeiro é uma das cidades que mais tem violência contra idoso. Aí fala-se de violência física, violência financeira, até mesmo violência sexual. Mas ninguém fala da questão da opressão que se faz com os idosos no que diz respeito à alimentação, as famílias, no caso, que podem, né, bancar essa alimentação. E também a gente tem a questão de um monte de idoso desnutrido, sem acesso à saúde, sem condições de se alimentar adequadamente, o que também é uma violência, né? Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Jonatas. Boa noite, pessoal que está chegando. Mônica, você falou algumas coisas que são pontos importantes mesmo, né? A gente discute muito isso, dependendo do local que a gente frequenta, né? Existem certos debates, mas eu acho que não saem muito dessa nossa bolha, né? Eu digo nossa bolha porque eu sei que a gente está num mestrado num programa, né? Que discute sobre bioética, questões sociais, enfim, que atravessa diversas discussões, mas que a gente vê na sociedade enquanto problema e que talvez não seja discutido a nível de solução, né? Isso que você falou das violências contra os idosos, a gente tem assim uma percepção empírica do que a gente vê, né, na sociedade. A gente nota que realmente idosos são muito desvalorizados, em geral, né? É claro que não é realidade em todos os locais. Mas existe uma certa desvalorização do velho, né? Existe uma certa um lugar ali onde você coloca essa pessoa idosa que até inclusive há pouco tempo estava quase sendo classificado como uma doença, né? Isso é uma marca de como para que lugar a gente leva a velhice, né? Quase que se lança um CID para classificação de velhice. E aí você vê que isso também é uma violência, né? Você classificar a velhice não como um sucesso da vida, para mim isso é surreal, porque né, envelhece. Sucesso, né? Quando a gente pensa que o Brasil está envelhecendo, né? Gente, quem envelhece, os países que envelhecem são os países, né, que têm maior índice de desenvolvimento humano, maior índice, né, de PIB, né? Até mesmo a população mais rica. Então, se o Brasil está envelhecendo, é porque alguma coisa está melhorando aqui dentro. Embora a gente saiba que muita coisa ainda precisa melhorar, né? Mas falando um pouquinho dessa sua experiência, você contou para mim que você já transitou nesse Rio de Janeiro, né? Rio, Grande Rio, né? E quais são essas diferenças
diferenças, né, que você vê em termos de alimentação do idoso? O que você pode contar para a gente, né? Porque existem vários tipos de idosos, né? Eu da outra vez, numa dessas lives que eu fiz, eu até comentei, né, do idoso jovem, né, aquele de 60 a 70, o idoso mediano de 70 a 80 e o muito idoso acima de 80 anos. Mas a gente tem vários tipos de idosos. Temos aqueles que são ativos, que são independentes, e temos aqueles fragilizados, né? E como é que está, como é que é a sua experiência, né? Como é que você pode trazer para a gente, assim, de curiosidade, né? Até mesmo de experiência sua? Eu realmente, assim, conheço esse Rio de Janeiro inteiro. Eu originalmente sou da Baixada Fluminense, né? Então fui lá que começou a minha jornada de entender que era com geriatria que eu ia trabalhar. E depois, já formada, trabalhando, eu retornei tanto para atender quanto para, né, minha família é de lá. Então eu volto muitas vezes e vejo e contrasto com tantas outras velhices, né? As velhices são realmente muito plurais, as pessoas são completamente diferentes, né, na sua essência em geral, mas o envelhecimento tem certos marcadores que têm similaridades e outras diferenças. Então, pensando, né, a nível do Rio de Janeiro, quando a gente pensa assim, nas áreas, né, contrastando, um contraste maior que a gente pode fazer é Baixada e Zona Sul, por exemplo. Em termos de acesso à saúde, em termos de acesso à educação, políticas públicas, a gente vê que existe, de fato, né, uma diferença, quase como se fosse uma ilha, né, que se forma de acesso a essa população mais não carente, mas que tem mais limites nos seus acessos. E você nota que as diferenças estão presentes em como essa pessoa vai envelhecer. Um idoso, e a gente pode até fazer um recorte racial nisso também, né? Porque é claro que existe. Teve até um comentário aí no seu post, né, falando sobre isso. O recorte racial que a gente pode fazer, isso, né, a gente expande para qualquer área, mas na área da alimentação a gente vê, tem estudos recentes falando sobre como o consumo de alimentos ultraprocessados é bem maior na população negra, na população mais pobre, e isso reflete no envelhecimento que esse sujeito vai ter. Então você... saúde, né? Exatamente. Essa pessoa que passou, né, a maior parte da sua vida sendo uma mão de obra talvez muito mais explorada, que teve uma vida de muito mais servir ao invés de se cuidar, que é a grande realidade das pessoas que saem das zonas, né, quase rurais do Rio de Janeiro, como a Baixada, ou as zonas mais periféricas, como as favelas, como as áreas com menos acesso, Zona Oeste ou Baixada, até a própria Zona Norte, né, dependendo do local, você nota que essa pessoa vai ter uma expectativa de vida menor. Isso não é um número que eu estou tirando da cabeça, né? A gente vê isso no censo, a gente vê isso através de estudos. E eu tive a observação empírica na UERJ, por exemplo, atuando, né? A gente tinha um ambulatório que a gente atendia lá, existe ainda, né, o núcleo de atenção ao idoso, e nesse ambulatório a gente atendia o Rio de Janeiro inteiro. Poucas vezes chegavam idosos referenciados, porque lá é SUS, né, da Baixada Fluminense, mas quando chegavam, eles relatavam a dificuldade desse acesso. E até mesmo até o acesso à alimentação, o acesso à atividade física, o acesso ao lazer, o acesso também a questões sociais, né, que estão assim, que acabam interferindo na questão alimentar também desses idosos, né? Exatamente. Que é a própria cultura, né? Assim, uma cultura alimentar muito diferente e o acesso à informação que a gente até acaba entrando num outro meio que eu vejo, né, que é muito frequente nos idosos, esse terrorismo nutricional, assim, de pensar, né, em certas dietas que precisam ser... É um pouco absurdo, né? Mas fazem, né? Muitas coisas absurdas, assim, né? Transitando aí pela minha clínica, eu já vi idosos que acham que a resposta para tal problema é o jejum. Já chegou neles, sabe? Esse tipo de... Porque para mim isso é uma insanidade, né? Eu já parto desse ponto, que deixar de comer não é tratamento para ninguém. Mas chega nos idosos. E como chega isso? Né? O acesso a certas informações. A gente tem
também uma grande cobertura agora de idosos com acesso à internet, smartphone, eles também estão por dentro No Instagram, né? Espero que teve alguns aqui no conosco. Instagram, com certeza. E aí eles leem todo tipo de coisa. Então, dieta da moda é o que não falta. São né? bombardeados com informações, né? Informações e muitas vezes fake news, né? Eu até fico brincando, eu falei, vamos falar aquilo que importa, né? Vamos falar de nutrição de uma forma também prática. Por isso que eu resolvi fazer essas lives, Raquel, porque é uma forma da gente conversar, trazer uma informação segura, falar de alimentação, de nutrição para o idoso, sem o jargão técnico, né? Para a gente falar de uma forma assim que ele entenda. Da outra vez, eu estava falando que, da questão da alimentação pobre em proteína. Idoso adora dizer, eu não como mais carne. Ou então ele gosta de dizer assim, à noite eu só faço um lanchinho, ou é uma sopinha, ou é um chazinho. Como assim? Vai comer, meu filho, não é isso, né? Vai comer, né? Tem que comer, né? Se não comer, vai ficar fraco, né? Aí não faz ginástica, tem medo de sair de casa muitas vezes, né? Já não faz exercício. Outras vezes fica inseguro porque já perdeu peso, já está com as pernas um pouquinho mais fracas. Aí, quanto mais fica em casa, fica parado, fica sentado, mais perda de massa muscular tem, mais fraco fica, ou seja, é um círculo vicioso. E ainda se sente no direito de dizer que vai tomar uma sopinha ou tomar um chazinho com torrada. Eu fico nervosa com isso. Como é que é a sua realidade aí? Porque isso acontece em diversas classes sociais, né? Isso é muito frequente, né? Existe realmente uma questão de... a gente sabe, né, que vai diminuindo a necessidade, às vezes a própria digestão fica um pouco comprometida, e a pessoa não vai ter por si só... Né? Exato. A pessoa não vai ter por si só essa noção de que, olha, preciso de uma ingestão de proteína X. Mas ela sabe que ela está deixando ali a desejar em algum momento. E o jantar é a refeição mais negligenciada. Eu vejo muito isso, assim. É um lanchinho que vai ser uma coisa bem básica. Nunca é um ovo, nunca vai ter uma proteína, né? Vai ser um lanchinho. E a sopa é de legumes, tá? A sopa vai ser de legumes. Quando muito tem uma mortadela ali, né, Raquel? Existe esse consumo de ultraprocessados, né, que é o que eu estava falando, é muito comum, porque tá ali, é prático, é algo que vai trazer muito sabor em geral, né? Tem também uma questão por preferência. Eu acho que a gente, no Rio de Janeiro, a gente tem uma alimentação que vai de 0 a 1000, né? A gente, apesar de ser uma região litorânea, a gente não tem um consumo de peixe tão grande quanto deveria ser. Mas a gente cai dentro do Eu adoro uma linguicinha, um espetinho nas praças, salsichão, um cachorro quente, o podrão, né? Ou seja, é bem carioca esse negócio, né? E isso não vai embora, né, na velhice. Assim, os hábitos vão sendo construídos ao longo de uma vida e a pessoa vai sustentar. E quando a gente pensa, por exemplo, nos contextos, né, de uma aposentadoria ou de um idoso que está vivendo sozinho, né, perdeu um companheiro ou uma companheira, os filhos não estão presentes, ele vai optar pelo mais simples, a menos que ele tenha uma ajuda ali dentro de casa, né, ou goste realmente muito de cozinhar para si mesmo. É difícil. Eu estou falando assim da realidade que eu atendo, eu vejo o que é mais frequente é realmente um lanchinho, algo básico, algo que você compra na rua, algo que você traz do mercado, que está pronto ali, né? E à noite ninguém quer comer saladinha com um ovo. A sopa. E muito menos fazer uma saladinha, né? Muito menos fazer uma saladinha gelada à noite, né? Então, deixa eu dar um oi aqui para a galera. Pessoal, muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui com Raquel Antunes, nutricionista, e ela do Rio de Janeiro, porque nós já falamos da cidade de Belém, de Porto Alegre, Goiânia. Hoje é o dia do Rio de Janeiro. E temos aqui uma especialista em idosos, e ela está compartilhando a sua experiência. Eu agradeço mais vocês que estão entrando. Então, tem alguém dizendo que no Rio não tem peixe. Como assim não tem peixe? De repente, eles estão frescos como a gente encontra lá na região dos lagos, né? Boa noite, Tereza. Boa noite, pessoal que está aqui. Olha, gente, eu não tenho condição de ler todos os comentários e nem dar um oi particular para todo mundo, mas eu estou muito feliz com a presença de vocês. Noêmia, conseguiu entrar, Noêmia? Legal, que ótimo.
Então, temos alguns idosos aqui conosco, eu fico muito feliz com isso. Ah, não tem peixe fresco, exatamente. Ah, depende, eu tenho lugares que você consegue peixe fresco, sim. Mas realmente, tem Ali, muita gente que se queixa da falta. no Forte tem uma peixaria maravilhosa. Tem até briga para você conseguir Lá peixe. em Niterói também tem uma peixaria muito bacana, mas enfim, realmente não é uma coisa assim que a gente possa dizer que o Rio de Janeiro tem peixe fresco em todas as feiras livres, por exemplo. Né? Verdade. Então, eu queria saber de vocês aí, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá? Será muito legal a gente fazer esse bate-papo aqui com várias cabeças, né? A Raquel é a nossa convidada, então ela tem a palavra, mas todos os comentários são muito bem-vindos. Raquel, como é que esse negócio de idoso gostar de ficar petiscando e a comida, isso é muito comum nas periferias, né? Você falou dessas grandes diferenças, né? Então, nas periferias, eu vejo muito aqui no bairro, eu moro em Vila Isabel, próximo ao Maracanã, eu vejo muito aqui no bairro, em várias, Tijuca e Vila Isabel, é muito comum a gente ver, eu vejo idosos, né? Desde de paradinhos nos botecos, né? Tomando as suas cervejinhas e comendo os seus petiscos, até nas casas, nas docerias, nas casas que vendem salgadinhos. Nas casas de salgadinhos são mais as senhoras. E muitas vezes elas estão sozinhas, 10 horas da manhã, comendo ali um salgadinho. Ali escondido, né, de alguém, né? Ninguém está me vendo, né? Eu passo assim, daí, ó, a comer escondido. Então, eu vejo muito isso. Os petiscos, né, o pastelzinho com a cerveja, muito mais isso com os homens, né? Cerveja de manhã, sim, Tereza, aqui em Vila Isabel tem muito. E também vejo muito, quando eu vejo mulher, né, as idosas, elas estão normalmente comendo um salgadinho e às vezes uma torta, tipo assim, 9 e pouca da manhã, não é todo dia que eu vejo isso, nem todo dia eu estou essa hora na rua, mas às vezes eu estou passando e eu vejo essas cenas e eu fico arrepiada, porque é de manhã cedo, né? E você vê, eles estão sozinhos ali. Então, não é nem assim, no lanche da tarde, estou com uma amiga, não é isso. Às vezes é de manhã e você vê que muitas vezes o idoso vai fazer um exame, vai ao médico, mas é um momento que ele está ali sozinho, está livre, não tem ninguém me olhando, vou comer ali o meu salgadinho e com o refrigerante bem cedo. Como é que você vê isso na sua realidade? Pior é à noite? Olha, acho que não tem pior nem melhor de noite, não. Está tudo ruim. Como é que você vê isso, Raquel? Isso é bem comum mesmo, né? Aquele momento em que a pessoa tá... eu tiro isso assim pelo... Vila Isabel, primeiramente, né? Fazer um ponto. Vila Isabel tem tanto bar com coisa gostosa, tanto barzinho com os petiscos mais gostosos que tem. Eu também já morei em Vila Isabel e eu via isso, assim. Ali na Boulevard 28, você vê em cada doceria, em cada barzinho, um grupinho. Isso é real, é verdade. Mas eu nem acho que isso é algo da periferia, tá? Porque pelo Rio de Janeiro inteiro sempre tem. Esse grupinho é frequente. E assim, meu pai é um idoso de 82 anos, né? Ele tem uma alimentação impecável, em geral. Mas ele não abre mão de toda vez que ele passa na Pavuna, comer um pastelzinho e levar um bolo de... um bolo de aipim enorme para casa e devorar. Aquele prazer culposo, sabe? Que a pessoa tem. Eu acho que é o caso, assim, de resgatar uma memória, talvez, ou passa também um pouco pela autonomia da decisão, né? Eu não sei, eu fico fazendo conjecturas, porque as pessoas estão em momentos em que elas poderiam estar em casa ali esperando o almoço, alguns deles, né? Que claramente não vão cozinhar para si mesmos, mas que fazem essa escolha, assim. Começa realmente, acho que lá atrás, onde os hábitos alimentares foram criados, né? O porquê dessas escolhas. Que não é porque a pessoa é idosa que vão sumir. Não vão continuar presentes. Por isso que, assim, o aconselhamento nutricional nem sempre é o que o idoso quer. Eu sei muito bem, porque eu atendo idosos, eu sei que muitas vezes eles acham que o nutricionista é inconveniente, o nutricionista quer ensinar a comer, quer implicar com as coisas. E não é verdade, assim. Eu tento, pelo menos na minha prática,
manter o que é muito importante para eles, né? Entender o que é realmente ali frequente de petisco, de comida, o que ele não abre mão, e tentar incrementar com o que eu posso. Porque, primeiramente, a pessoa já é longeva, né? Ela já viveu bastante, está feliz, está com saúde. Entendi. Se é algo ajuda, pois é, a gente tenta incorporar. Mas eu sei que tem os casos em que realmente a alimentação fica completamente desconfigurada do que é mais próximo do saudável, né? E a pessoa só come esse tipo de alimento. Aí é onde fica um pouco mais perigoso, porque você não consegue nem partir de lugar nenhum para alterar. Porque a alimentação só é composta de ultraprocessados, de alimentos que não foram preparados, né? São quase produtos. Exato. Aí é muito mais difícil. É um desafio pessoal meu mesmo, assim. A entrada nesses casos é mais complicada. O meu pai também adora comer bolinho de aipim. Aí você está falando da questão de vez em quando, né? É uma alimentação assim, quase que de conforto, né? Você traz a memória e tal. Só que tem gente que está trazendo memória todo dia, né? A Noêmia está dizendo aqui que ela come mesmo, entendeu? Não está nem aí para nada. Mas não é só idoso que faz isso, né? E tem alguém dizendo aqui que realmente nutricionista, realmente a nutricionista ela tem assim eu brinco, né? Quer dizer, eu brinco, mas na verdade acaba sendo uma verdade, né? A gente acaba sendo persona não grata na vida de muitas pessoas, né? Porque você vai dizer, olha, mas se a pessoa te procura, você tem que falar a verdade, né? Ainda que a verdade seja conciliar aquilo que a pessoa gosta com aquilo que ela deve. Mas, né, se a pessoa te procura é porque tem algum problema, né? Se tem algum problema, a gente está ali para ajudar a resolver, né? Sem radicalismo, sem restrições severas. Mas não dá para comer bolinho de aipim todo dia. Uma pessoa que tem problema de diabetes, né? Luta ali com a glicemia, né? A pessoa que está brigando com a balança, já tem um excesso de peso, tem dificuldade para andar, tem diabetes. Aí vai ficar comendo docinho todo dia, a gente precisa dizer o quê? Olha, assim não dá, né? Vamos melhorar um pouquinho esse negócio. Como é que é isso? Os desafios, né? Convencer o idoso que, embora longevo, ele precisa ainda ter cuidado com a alimentação para não piorar a sua condição clínica, a condição de saúde, não é isso? Exatamente. Eu tento muito não levar nunca para esse lugar, né, de terrorismo, porque é algo que já está aí na sociedade, né? Quando a pessoa vai em busca do nutricionista, é sempre porque tem alguma coisa ali. Ou o médico indicou, ou ela está muito preocupada com ganho de peso, ou ela viu que tem algo que dá para ser melhorado, viu um exame, né? Poucos foram os idosos que por demanda própria, me buscaram para melhorar a alimentação. Existiu bastante, mas assim, hoje... eu acabo entrando num nicho também muito maior, né, de demências, que é a minha área, mas os idosos que são funcionais, com a cognição preservada, a preocupação deles é diabetes, hipertensão. E aí eu mesma já tento tirar um pouco desse peso. Porque quando você se alimenta com esse propósito, né, de que, não, eu só vou me alimentar com a finalidade de diminuir a minha glicemia, no momento em que você pegar o exame, que você viu a hemoglobina glicada boa, você vai cair dentro do bolo de novo. Então, eu primeiro crio ali uma relação com esse idoso, né, para ele confiar em mim, porque eu não sou a mala que vai tirar o bolinho dele. Mas eu tento fazer com que ele entenda o que dentro de mim já é muito natural, porque eu estou estudando e lendo isso o tempo inteiro. Então eu tento passar um pouco do porquê dessa chatice, do porquê dessa preocupação, porque o corpo funciona de uma certa maneira. A gente precisa nutrir também, né? É claro que não é ter uma alimentação completamente monótona e com finalidade, que é realmente muito preocupante até, né? Viver dessa forma. Mas tentar negociar ali, e em geral funciona, Mônica. É algo que, assim, ele entender você é mais fácil do que a gente chegar com uma dieta ali pronto e falar, olha, você vai comer isso, essa quantidade. Isso não rola, não funciona, né? Eles têm informação, eles vão consultar o Dr. Google e eles vão ver ali uma dieta pronta, se eles quiserem. O diferencial que a gente traz, né, enquanto nutricionista nessa área, é a conversa de uma forma
tirar esse nutricionismo que já existe É. e trazer ali o seu conhecimento de uma forma que vai agregar no que ele já faz. Porque se alimentar, comer, né, é algo que a gente vai fazer de toda forma. Seja no bar, seja na empadinha ali, seja comendo um miojo, que seja. A gente tem que trazer aqui, com o nosso saber, o porquê da mudança, né? Nem que seja uma pitadinha de alguma coisa mais saudável. E, em geral, funciona por isso, porque eu vejo que a pessoa entendeu que não é vou retirar aqui o seu prazer, sabe? Que a alimentação é um prazer. E quando a gente pensa, assim, num idoso que vai se deparando com perdas, com incapacidades, né? Nem sempre é a realidade de todos os idosos, mas o contexto geral, né, com o envelhecimento, são as perdas progressivas. E aí você fala, olha, você não vai comer isso aqui. É uma violência também, né? Então a gente também consegue ser um pouco menos agressiva nesse sentido e negociar aos pouquinhos. Não vai ser de uma forma incisiva que a gente vai conseguir, mas vai funcionar. Se a gente entra ali de uma forma, né, mais que faça mais sentido, amigável, exato. Negociável, né? Tem que negociar, né? O tempo todo, né? A Noêmia está adorando isso aqui, está dizendo, né, que ela quer muito bom comer, que é tudo de bom, miolo só com macarrão, é miojo? Só macarrão com tempero, não. É miojo, Acho que é miojo que ela está falando. Então, os outros colegas das outras cidades trouxeram uma realidade que eu também já percebi aqui, né? Mas a minha população ela é muito mista. Eu até atendo bastante idoso, porque eu estou muito focada na área oncológica, né, e a gente tem muito idoso. Mas eu atendo gente também de todas as idades, né, porque, inclusive, na oncologia, infelizmente, está crescendo cada vez mais o número de jovens, né, com câncer. E os colegas trouxeram uma realidade de abandono. Olha, o de Belém falou isso, de Porto Alegre falou isso, e de Goiânia, né, que os idosos estão muito abandonados, eles não têm ninguém para fazer refeição para eles, não tem ninguém para compartilhar dessa refeição, e muitas vezes, por conta, né, desse isolamento social, não é isolamento de não poder estar perto de ninguém, mas não tem ninguém no convívio, eles acabam também diminuindo o apetite, quer dizer, já tem um apetite diminuído muitas vezes, né, e diminuindo o interesse em fazer sua própria comida, em fazer uma alimentação mais saudável, né. Aí a colega até trouxe a questão também financeira, né? O que você já até falou, né? Que é um outro problema. E eu queria saber se nessa sua realidade, né? Você que transita aí Rio, Grande Rio, se você também tem percebido isso, idosos muito solitários, né? E sem apoio da família, sem social para fortalecer até mesmo na questão alimentar, de sentar junto para comer no final de semana, até mesmo no dia a dia. O que você observa, Raquel? Eu observo que existe, sim, uma certa solidão. O que eu vejo mais do que a solidão, que é tão preocupante quanto, e cai no mesmo lugar da solidão, é o casal de idoso, né? O idoso que cuida do outro e que não tem condições de cuidar do outro, ou se cuida do outro, deixa de cuidar de si, e ele adoece. Isso é muito frequente. E deixa de comer muitas vezes, né? Deixa de comer, inclusive, né? Dependendo de como está a situação do parceiro ou da parceira, esse idoso se negligencia completamente. E aí ele passa a ser o desnutrido, ele passa a ter as questões, as demandas novas de saúde por conta desse cuidado, né? Isso é muito, muito comum, né? Pelo menos assim, onde eu transito, as casas que eu visito, né, para fazer avaliações, os idosos em que eu vejo instituições de longa permanência, que foi uma área que eu atuei bastante. Então, essa questão da solidão, às vezes ela não está configurada totalmente pelo idoso sozinho numa casa, que também existe, né? Mas muitas vezes o filho passa o dia fora trabalhando, né? As pessoas do entorno dessa pessoa, se ela perdeu o parceiro da vida, seja por velhice ou por outras questões, ou até um idoso divorciado e já aposentado, o ciclo social dessa pessoa diminui. Ela deixa de trabalhar, então ela está mais tempo em casa. Se ela não tem ali no entorno, né, do seu bairro
ou dentro de alguma atividade social, uma igreja, um grupo, alguma coisa que faça essa socialização existir, ela fica isolada. E a alimentação, né, como um dos pilares da saúde, acaba também ficando negligenciada e vai diminuindo. E o idoso que já se encontra nessa situação de ter maior risco de perda de massa muscular, se ele fica menos ativo, mais chance. E aí é uma coisa que vai acarretando outra, né? É muito complicado. E não é algo que vai acontecer e vai ficar claro para os familiares, porque às vezes essa solidão, ela é parcial, né? Tem, na cabeça de outros, esse idoso tem suporte social, ele tem família, mas a família mora em outro, às vezes é o mesmo bairro, ou às vezes é o mesmo prédio, mas existe um isolamento, porque ele está sozinho em casa, então as escolhas alimentares vão ser diferentes, né? O momento de comer pode ser menos prazeroso, porque ele está sozinho, então ele não vai investir tanto. Isso é com a gente também, né? Que a gente vai comer sozinho, fazer uma refeição ali, a gente não vai dar o melhor e fazer o maior banquete. Então, isso todos os dias, né, para uma pessoa que talvez tenha se alimentado de uma forma a vida toda e que de repente até teve que se deparar com passar a cozinhar. Isso vai tornando, né, esses hábitos alimentares mais difíceis da gente trabalhar. Então, por vezes eu vejo isso, assim, eu chego numa residência para atender um idoso, e aí quem me chamou foi o idoso que cuida, né? Então, vamos lá, a esposa está muito mal. E quando a gente vai olhar para o marido, ele também tem 1000 questões nutricionais, que para ele no momento não são importantes, né? E tudo bem, a gente tenta até dar um conselhinho aqui ou ali, mas que a gente vê que isso vai ser um problema ali na frente, né? Complemento para os dois, né? Exato. Toda vez. Eu não me aguento, eu não me seguro, eu acabo fazendo uma consulta ali, um bem bolado, porque são muitas questões parecidas, né? Muitas vezes. E eu gosto de ter esse olhar de antever o problema, de ver que, assim, esse idoso está muito bem hoje, ele está... Você olha o peso, para a altura está ótimo, ele tem reserva muscular, mas eu sei o que vai vir ali na frente, então é bom prevenir. Trabalhar na prevenção é muito melhor, né, do que você entrar de carrinho depois tentando salvar tudo. E falando de prevenção, quando a gente fala de prevenção para o idoso, muitas vezes, né, eu percebo um certo descrédito no sentido de, já estou velho, né? Mas mesmo estando velho, né, sabe-se lá que velhice é essa, né? Quantos anos essa pessoa tem, muita coisa é possível prevenir, né? E, assim, enquanto a vida, a esperança, enquanto a vida, né, a gente pode sempre melhorar o nosso amanhã, comendo um pouco melhor, fazendo atividade física, ganhando massa muscular. Eu brinco, né, que não adianta só comer bem, né? Você também precisa exercitar esse corpo, né, de alguma forma, para você fazer um bom aproveitamento dessa comida que você está comendo, né? E preservar a massa muscular é fundamental, até mesmo para a gente poder ter independência. Eu brinco com os meus idosos o seguinte: se não quer que ninguém dê banho em você, faça exercício para essas pernas, né? Porque, além de se alimentar adequadamente, bota as pernas para funcionar, né? Que senão a pessoa não tem força para ficar em pé, força para tomar um banho sozinha, né? É muito importante. Quando a gente fala de saúde do idoso, assim, a primeira coisa, eu acho que o grande pilar que sustenta tudo é a funcionalidade dessa pessoa, né? Porque é com a funcionalidade que a gente vai conseguir identificar em que intervenção a gente vai focar ali, né? Então, o idoso que é completamente funcional, por mais que ele esteja num certo risco nutricional, a gente tem ainda um objetivo ali muito claro de onde a gente quer atacar, né? A gente quer manter essa funcionalidade. Então, a gente não vai pensar em perda de peso, a gente vai tentar cercar ele de todas as formas para que ele esteja bem nutrido por mais tempo possível. Então, a funcionalidade vai dizer já de cara ali, né? E é isso. E é a mão é uma mão dupla, porque a nutrição também vai garantir essa funcionalidade de certa forma. Tem várias outros fatores que vão impactar ao longo de uma vida inteira, mas a alimentação é a base do que vai gerar o corpo, né? Então, uma pessoa que tem uma dieta pobre em carne não, mas em proteína a vida toda,
essa manutenção de massa muscular dela vai ser mais pobre. Então, ela vai chegar na velhice, que a gente já tem naturalmente, né, esse decaimento de massa muscular, muito pior do que uma pessoa que consumiu proteína em uma quantidade mais adequada, né? Hoje a gente já sabe até que uma dieta hiperproteica aí é quase difícil, é quase impossível nos idosos. A gente vê como é a frequência de consumo de proteína e o modo como é distribuído ao longo do dia está mais para hipoproteica, não chega nem ao normo. Então, assim, em termos menos científicos e nutricionais, é uma dieta com pouca proteína mesmo. Então, é o natural da gente, né? A dieta com pouca proteína, né? Aí, algumas é porque dizem que comer proteína à noite, em especial, né, no jantar, dificulta a digestão. Outros é porque tem dificuldade de mastigação, já não conseguem, e eles não entendem que mudando a preparação, né, a consistência dessa proteína, dessa carne, por exemplo, desse frango, desse peixe, mudando a preparação, deixando tudo picadinho, tudo bem molinho, para não ter muito esforço para mastigar. Eles não entendem que essas coisas também você pode comer proteína de uma forma assim diferente. Não precisa comer bife, né? Não precisa ter que ficar mastigando ali uma carne bovina, né? Exato. Aí tem a questão também de falta de grana para comprar a proteína para ter em todas as refeições, né? É um outro problema. Né? Raquel, realmente deixa eu dar um oi para o pessoal aqui. Entraram algumas pessoas, né? Muito obrigado você que entrou agora. Estou vendo aqui que entrou Denilson, entrou a Gleice, entrou Nutricentrismo. Muito obrigado, pessoal. Nós estamos aqui com a Raquel Antunes, nutricionista do Rio de Janeiro, nossa colega aqui, falando um pouco da sua experiência e trazendo para nós, né, desmistificando algumas coisas, né, do idoso carioca, e trazendo a sua experiência para que a gente possa também ficar um pouco mais atenta na alimentação do idoso, porque independente da gente ser profissional de saúde, ser nutricionista, todos nós temos idosos na nossa família, temos idosos, né, no meio dos nossos amigos, e vamos envelhecer, queremos envelhecer bem. Então, falar de idoso é um assunto que interessa a todos nós, não é isso, Raquel? Exatamente. Que é isso que a gente começou falando, né? O envelhecimento, ele está mostrando ali que você viveu, você foi bem sucedido nessa jornada, você está caminhando aí. E já passou da hora da gente achar que o velho é o depósito de doença, não é isso. As pessoas estão chegando com uma longevidade, com uma saúde mais preservada hoje, assim. Eu vejo os idosos que eu atendi por um tempo em um consultório com uma geriatra que é especialista em longevidade, assim, eu ficava boba, assim, porque é isso, né? Essas realidades que eu transitei, começando na Baixada, passando ali pelo ambulatório da UERJ, depois atendendo Zona Sul. Eu fui vendo as velhices como são plurais. É claro que existe aquela senhorinha que mora lá no interior de não sei aonde, que comeu arroz e feijão a vida toda e que está maravilhosa. Impecável, tem uma força muscular maravilhosa, não tem a menor questão com funcionalidade, mas não é o mais frequente, né? O mais frequente realmente é a pessoa ir adoecendo ao longo da vida por conta de vários fatores, né? Biopsicossociais, mas que podem ser tratados. E quando a gente entra, assim, principalmente nessa questão da prevenção, quando a gente consegue entrar na história realmente dessa pessoa e tem uma abertura e consegue aconselhar de uma forma com sucesso, mesmo, a gente vê que tem efeito, né? A gente vê nem sempre pelo clínico ali, mas que a pessoa passou a entender algo da nutrição que é um componente importante da nossa vida. Isso é muito legal. Deixa eu te perguntar, você falou aí em algum momento, né, que não precisa comer carne, né, pode comer outro tipo de proteína. Você atende vegetarianos? Você tem algum público vegetariano? Como é que é isso? Como é que o meu público não é muito grande vegetariano, mas existe muito essa questão também de quem não é vegetariano. Já atendi exclusivamente vegetariano, que foi um dos maiores desafios para mim, porque a gente não é treinado, né, para isso, então a gente precisa realmente estudar. Hoje é muito tranquilo ser vegetariano, eu posso dizer isso assim,
Porque é uma alimentação que está completamente variada. Não tem a proteína animal, mas a gente sabe usar as leguminosas, a gente sabe usar a favor todas as outras fontes de proteína vegetais, né, não animais, de uma forma ótima. Mas o meu maior desafio é, você mencionou já também, né, que o idoso ele para de querer comer carne. Ponto. Ele não quer. Ele leu ali numa matéria sensacionalista que a carne vai causar câncer nele. Então, ele não vai querer. Não vai querer. Meu pai entrou numa dessa, né, por um tempo. Meu pai é fã de carne, assim. Ele é o churrasqueiro. Mas fez 70, 80 anos. Eu acho que a carne já não faz bem. Existe, óbvio, evidência por trás dessa afirmativa, mas não é dessa forma, né? E a gente sabe que não é assim. Não dá para ser radical e, olha, você comeu carne a vida toda, então agora não coma mais. Mas a gente vê, por exemplo, o idoso que chega no consultório e não quer mais comer carne, ele vai ficar com um déficit de proteína. Se a gente não entra já pensando, né, muito antes de suplementar, eu gosto de entrar na questão da alimentação. O suplemento vai ser a última coisa que eu vou pensar. Então, a gente vai tentando ajustar ali a proteína. Não chegou, a gente vai enriquecendo, vai enriquecendo. E muitas vezes eles não sabem, né? Outras fontes de proteína. Então, assim, você gosta da sua sopinha à noite? Legal, vamos tentar não fazer de batata e cenoura e chuchu? Vamos tentar botar ali uma leguminosa, uma ervilha, um grão de bico para ficar mais proteico, mais nutritivo. E super funciona. Super funciona. Eu vi até aqui no chat mais cedo, tinha uma pessoa comentando que é a chefe de cozinha que trabalhou comigo, numa das ILPI que eu trabalhei. E ela é quase idosa, ela ainda não é idosa, mas ela vai ter um envelhecimento já mais bem sucedido hoje. Porque quando a gente começou a trabalhar em colaboração, o negócio dela era sopinha mesmo, assim, e deliciosas, né? Deliciosas. E aí eu sempre entrava com a minha parte. Eu falava, olha, vamos tentar botar um pouquinho mais de proteína? Eu sei que eles gostam do caldinho de legumes, eu sei que eles gostam de uma canjinha, quase sem frango, mas vamos colocar ali uma proteína. Por que não incorporar um grão de bico, uma ervilha, um frango desfiadinho, às vezes até um ovo cozido, gente. Corta no meio, que delícia, sabe? E já faz parte da nossa cultura alimentar. Já é algo que tem na realidade. É possível, não é caro, não é fora da realidade. Então, essas pequenas alterações que a gente vai fazendo, né? Elas enriquecem muito a vida dessa pessoa e, se são adotadas essas práticas, a relação com a funcionalidade, com a longevidade, com a saúde é direta, né? E é legal pensar isso, né, a médio e longo prazo, né? Porque ninguém vai mudar em uma semana, né? E também ninguém vai ter uma alimentação maravilhosa se fizer só também por uma semana, né? É uma questão de você ir agregando esses alimentos, agregando esses hábitos, e depois de 3, 4 meses você sente a diferença, inclusive na pele, né, Raquel? Na pele, né? Na pele, no intestino, no sono, né? É incrível isso. Muito legal. Incrível. Raquel, querida, a gente já está chegando aqui no nosso final. É muito legal falar sobre alimentação do idoso. Ainda mais, a gente tem no nosso Rio de Janeiro, só a cidade do Rio de Janeiro são 1,5 milhão de idosos. É muita gente. É mais do que a população de 1,5 milhão, não. Nós estamos com 15 milhões de idosos no Rio de Janeiro. Mais que a população de 15 milhões de idosos. É muita gente, né? É quase a população de todo o Centro-Oeste, né? Que tem 16 mil e poucas pessoas lá. Enfim, milhões de pessoas. Mas é muita gente nesse Rio de Janeiro. E uma coisa também que eu estava lendo, Raquel, que aumentou também muito a quantidade de idosos moradores de rua. E você falou em Baixada, e muitos desses idosos que estão na cidade são residentes da Baixada, né, que vieram, né, para o Rio de Janeiro e acabam virando um morador de rua. E a quantidade de idosos entre 60 e 69 anos aumentou bastante nesses últimos anos. Também é uma preocupação, né? A gente já sabe que o idoso já tem uma alimentação, né, que a gente está conversando aqui, muitas vezes deficiente, né? Quando a gente vai, né, para as periferias e para a população de rua, que é um outro público totalmente diferente, a gente vê também uma violência muito grande, né? Porque a pessoa não tem o que comer, né? E muitas vezes fica na dependência, né,
do prato de sopa que alguém entrega, né? Ou de um salgadinho, de um resto de comida que alguém dá, né? Então, é um assunto que a gente precisa conversar. Durante essas semanas, conversando com os colegas, né? Vários deles, né, falaram da questão, né, de pensar em políticas públicas, né? E a gente está aqui conversando, debatendo, né? Quem sabe a gente pode ter aí uma brilhante ideia, né? E, em alguma medida, influenciar o nosso conselho, o conselho influenciar o governo, né? A gente não sabe, né? Até que ponto essas coisas podem acontecer. Mas vai que, né? Mas a gente sabe que é um grande desafio falar de alimentação na população idosa, porque tem os mitos, né? Segurança alimentar, né? Que é um debate que por muitos anos foi o mais frequente da nutrição, logo depois assim de mortalidade infantil, que era o auge, né, há umas décadas atrás, passou a ser a segurança alimentar da população como um todo. Acho que hoje a gente valoriza muito mais os temas de envelhecimento pela longevidade da população brasileira, né? E nos últimos anos, né, o que vem acontecendo com a população de um empobrecimento, de uma dificuldade de acesso, de muita dificuldade em políticas públicas mesmo, de uma limitação geral, né? Eu não tenho dados da onde vem a população de rua, se são realmente da periferia do Rio de Janeiro, mas existe, eu vejo, né? Eu desço aqui minha rua, eu vejo idosos em situação de rua. Vejo idosos em muita vulnerabilidade também, né, que não necessariamente estão em situação de rua, mas você vê no SUS, você vê em atendimentos privados. Sim. E são pessoas que são, né, a partir dos 70 anos, é uma fragilidade sistêmica que já existe. Muito maior, né? E que aumenta. São vários. A gente só aqui nesse bate-papo a gente já falou vários, né? Aposentadoria, é luto, é perda. A própria pandemia que gravou diversas outras, né, consequências também psíquicas nessas pessoas, e cognitivas também, que a gente vai colher lá na frente. E que a gente tem que pensar realmente o debate, né, expandir na nutrição e na saúde como um todo. E uma coisa que eu venho assim, sempre enfatizando, né, o quanto a alimentação ela é importante para a saúde, né, para o bem ou para o mal, né? Se você consegue construir bons hábitos alimentares, você tende a ter uma saúde muito mais preservada, muito melhor, né? Você promove a sua saúde como um todo, né? E se você tem uma alimentação mais voltada, né, para as praticidades, né, de abrir pacotinho, abrir latinha, abrir caixinha, né, comer ultraprocessados, né, alimentos rápidos, você também tende a ter uma saúde pior, né? Então, é um desafio para a gente, enquanto nutricionista, enquanto cidadã do Rio de Janeiro, né? Vamos aí ajudar os nossos idosos, pensar de que forma a gente pode contribuir cada vez mais para que eles tenham uma alimentação mais nutritiva, mais saudável, dentro da sua própria realidade, né? Porque não é inventando moda também, né? Mandando comprar coisas caras que a gente vai conseguir mudar alguma coisa, né? Sentido, né? Tem que estar ali dentro do que é cultural, habitual, do que é possível. Isso é importante. Então, eu passo aqui a palavra para você fazer as suas palavras finais e a gente vai encerrar. E eu já queria agradecer demais a presença de todos que estiveram conosco, né? Tivemos aqui várias pessoas que saíram, que voltaram, que entraram, enfim. Muito obrigada pela presença de vocês. E você, Raquel? Obrigada, Mônica. Obrigada pelo convite. Foi bom. Foi bom reconectar também, né? Te ver, conversar e falar sobre esse tema. Assim, falar sobre envelhecimento, para mim, é algo que é muito fácil. Se deixar, eu falo aqui o dia inteiro, porque é prazeroso. E trocar ideias assim com pessoas que estão na mesma área, tanto macro, que é a saúde, mas também a nutrição, né? Importantíssimo. Eu agradeço muito o convite, foi ótimo. E que a gente continue aí, né? Tentando levar. Obrigada, Ana Paula também é nutricionista aqui com a gente, Tereza, assistente social. Muito obrigada a presença de vocês, foi muito bom. E eu pretendo trazer outros profissionais. A gente está fazendo aqui uma rodada com o nutricionista, né? Mas certamente outros profissionais poderão contribuir para que a gente possa pensar esse idoso, né, de uma forma macro, né? Biopsicossocial, como você está falando, né? Então, eu agradeço demais e a gente está encerrando. Um beijo no coração, uma ótima semana e Deus abençoe a todos aí. Beijo, Raquel, muito obrigada. Beijo.